lugarzinho que o Senhor tem nos dado, onde nós nos reunimos para adorar o Teu nome e levar ao Senhor as nossas necessidades, Senhor. E nesta manhã nós nos reunimos para cultuar a Ti, Senhor. Oferecer ao Senhor a nossa adoração e ouvir o Senhor falar conosco. Somos carentes e necessitados, Senhor, e pedimos que o Senhor mais uma vez nos ajude, Senhor, a sairmos daqui convencidos, Senhor, que o Senhor tem falado com cada um de nós. No nome do Senhor Jesus Cristo, pedimos que o Senhor unja os nossos lábios, unja os nossos ouvidos e o nosso coração, para poder receber a Tua palavra, no nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém. Bom dia com Jesus. Mais uma vez Deus tem nos dado força de estarmos aqui. E depois de voltarmos de um encontro abençoado por Deus, marcante, né? Marcante. E eu acho que não teve um que Deus não falou. Todos nós fomos corrigidos, fomos ajudados. E foi para isso que nós fomos no encontro. Oramos por muitos dias pedindo que Deus nos ajudasse. Oramos e pedimos, Senhor, fala conosco. E tivemos a resposta de Deus. Cremos na resposta de Deus para nós, né? Para a noiva do Senhor Jesus Cristo, que tem lutado com tudo que pode, né? E muitas palestras, ensinamentos que tivemos, e vamos orar a Deus para que Deus nos ajude a nós pôr em prática o que nós temos ouvido, né? Já ouvimos há muito tempo, mas o Espírito Santo sempre nos faz lembrar dessas coisas, né? E eu estava observando aqui uma palestra que nós ouvimos ali no encontro, pregado pelo pastor Jerônimo, falando sobre a responsabilidade. Todos nós temos uma responsabilidade diante de Deus, e principalmente o ministro, né? Porque ele está ali como um servo de Cristo para servir a noiva. Pastor Luiz Carlos Teixeira falou uma coisa muito importante. Ele disse: como se deve se tratar uma rainha? Se a rainha da Inglaterra, ou ele citou até a rainha da Inglaterra, né? Como que é tratar uma rainha? É de uma maneira especial. Agora, quem é a rainha de Jesus Cristo? É a noiva. Amém? Então ela tem que ser tratada como deve ser tratada. Então que Deus nos ajude a nós tratarmos a rainha de Jesus Cristo como ela deve ser tratada. Amém? E nós ouvimos algo sobre responsabilidade e falando algo muito importante. Eu quero dar alguns tópicos, mas nós vamos voltar para a mensagem. E no próximo domingo da escola nós temos muitas coisas que nós vamos falar do que nós ouvimos de ensinamento. Mas aqui falando sobre essa palestra, sobre responsabilidade, para que foi dado o Espírito Santo, parágrafo 112, nós usamos essa mensagem para a santidade do grupo. Quer dizer, a mensagem é o que nos santifica, o Espírito Santo. Ele disse, para colocar a igreja em ordem, ou em ordem, né? Para isso que o Espírito Santo foi dado. O Espírito Santo foi dado para colocar a igreja, nós, em ordem. O Espírito Santo é para nos unir
e não para nos dividir. Amém? Você crê assim? Então, dessa forma nós ouvimos, né? Nós temos uma grande responsabilidade. Nós somos administradores desta mensagem. Deus tem colocado para estar aqui pregando essa mensagem. Eu não posso dar uma resposta por uma suposição. Graças a Deus que Deus não tem dado para nós resposta para tudo, né? Ele tem a resposta para tudo, nós não. É isso que nós devemos entender. Então, nós não podemos dar uma resposta por uma suposição. Eu acho que é assim. Não, nós temos que olhar na mensagem e na palavra para ter o assim diz o Senhor. Amém? O assim diz o Senhor é tudo para nós. E se sua comissão é ser um pastor, seja um pastor genuíno. Se a sua comissão é ser um agricultor, seja um agricultor genuíno. Ou uma dona de casa genuína, né? Outra coisa tão importante que nós ouvimos é que Deus colocou querubins para guardar o caminho da vida. Foi colocado no jardim. Agora foi falado algo importante. Qual o interesse da mesa que Deus tem colocado, levantado homens para estar ali na mesa? Mesa, para os irmãos entenderem, é onde nós temos o nosso plenário, e Deus tem selecionado homens para estar ali na frente, onde todas as coisas passam por eles, né? Homens de Deus. Mas qual a finalidade? Qual o interesse? Para guardar o caminho da vida. Amém? Segurar as coisas. Deus cuida de tudo isso, né? Mas Deus tem levantado homens para segurar a bandeira. E o único caminho de volta à glória é o Calvário. O arrebatamento, o milênio, tudo passa pelo Calvário. Pelo altar, melhor dizendo. O verdadeiro altar está no coração do homem. Então, que Deus ajude a nós sempre estar na presença de Deus. E aqui nós vimos algo muito importante, que Caim saiu da presença de Deus e saiu no portão, saiu fora. Sair da presença de Deus é algo muito terrível. Sair desse plenário, sair desse companheirismo, nunca mais retornará. Foi citado isso lá também, e isso é a pura verdade. Deus nos ajude a nós permanecermos firmes nisso, né? Este é o altar, é o trono de misericórdia. Se você está preparando para entrar na presença de Deus. Mas eu quero deixar mais alguma coisa aqui, que nós ouvimos, e depois nós vamos entrar na mensagem. Nós ouvimos uma palestra falando sobre imitações. Paulo disse, na sua carta aos Efésios, né? Sede meus imitadores. Mas o significado de imitação é fazer igual, cópia. E aí o irmão Branco tem muitas referências, mas muitas imitações são imitações carnais. E isto me deixa assustado, diz o profeta. Mensagem testemunha, ou testemunho, parágrafo 69. O profeta diz: muitas imitações carnais existem. E isto me deixa assustado. A personificação carnal vindica o original. Há muitas personificações da mensagem,
mas isso prova que existe uma real. Amém? Existe algo real. E nós estamos no que é real. Nós temos que ter essa convicção que nós estamos no que é real. Se há vários companheirismos por aí, dizendo ser nacional ou seja o que for, existe um verdadeiro. E nós estamos no que é verdadeiro. Amém? Veja só, se existe isso, é porque tem um real. Se existe uma nota falsa, um dinheiro falso, é porque tem um dinheiro verdadeiro. O profeta fala do dólar. Se existe um dólar falso, saiu do verdadeiro. E nós demos graças a Deus por isso. Quando você vê isso, essas coisas, você diz graças a Deus. Saiu do verdadeiro. Quando a pessoa não tem convicção própria, meu Deus, isso aqui é forte bastante, isso bateu muito, mas isso nos ajuda. Aí então, quando a pessoa não tem convicção própria, tem que se firmar em outros. Ministério apoiado em outro. Nós temos que nos apoiar na palavra de Deus. Amém. Mensagem do profeta. Isso é a nossa convicção, né? Quando você vê um hipócrita que está tentando ser genuíno, ele está tentando imitar o genuíno. Deus não reconhece uma emoção. A emoção tem levado as pessoas a ir tão longe, né? Fazer coisas, pensar que estão, ou receber o Espírito Santo, ou que estão bem, e às vezes é só uma emoção. Quando na verdade eles não têm nem o real. Então nós ouvimos essas coisas, isso nos ajudou muito. A palavra de Deus não aceita imitação. Amém? Nós estamos vivendo nos dias de Abraão. Você crê nisso? Amém. O profeta fala em várias mensagens. Não é tempo de convencer incrédulo. Bom, é algo muito tremendo. Hoje chegou o tempo de você seguir adiante, ser o que você deve ser. Amém. Viver essa mensagem. Agora você tentar lutar para convencer, fazer um incrédulo se tornar crente, nunca vai ser. Você segue adiante. Qual é o nosso regozijo hoje? O regozijo da noiva, do tempo presente, porque é para isso que nós vamos nos encontros, irmãos. É para nós descobrir o tempo, o que nós estamos vivendo agora. O nosso regozijo, o regozijo da noiva, é a revelação da palavra. Você ter a revelação da palavra. Esse é o maior regozijo da noiva. Verdade. Quem gosta de enfrentar Elias, olha só, é Jezabel. Jezabel foi a que enfrentou Elias. São como seus pais fariseus. Uma palavra que nós aprendemos ali, fariseu significa ator. Ator. Fariseu significa ator. O profeta diz, ator, filhos do diabo. E eles estavam com a Bíblia daquele tempo. A diferença em estarmos na fé, no Espírito e na mesma doutrina é diferente de imitação. Atitudes. Atitude mostra, as nossas atitudes muitas vezes demonstram a nossa infantilidade. Nós temos que ser autênticos, cristãos. Então isso nós ouvimos e foi muito bom para nós. É umas pequenas pepitas, mas nós vamos entrar fundo nisso, com a ajuda do nosso Deus. E isso nos ajudará muito. Amém? E a escola que nós tivemos domingo de manhã, você sabe que foi tremenda e maravilhosa para nós.
E isso tem nos ajudado e vai ajudar muito a nós poder seguir adiante. Nós vamos colocar em pé e ler a Escritura do livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo 21. Eu estou um pouco gripado e vocês me desculpem, mas vamos em frente. Ainda somos humanos, como diz o pastor Jonas, né? Se eu tossir aqui, vocês não vão reparar isso, né? Está tudo certo. Apocalipse capítulo 3, versículo 21. Ao que vencer me concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Nosso Pai Celestial, nós estamos aqui, Senhor, no nosso posto do dever, diante de Tua igreja. E nós aprendemos, Pai, que uma igreja grande, uma igreja pequena, não tem tamanho, Senhor. Todos nós fizemos parte desta noiva universal. Ó Deus, e aqui estamos para ouvir a Tua palavra, Senhor. Que o Senhor abençoe a cada um de nós poder entender, Senhor, o que o Senhor tem para nós. No nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém. Podemos sentar. Eu estou com a mensagem do profeta, a mensagem Como Poderei Vencer. E nós falamos na quarta-feira, parágrafo 72, até o parágrafo 75, somente 3 parágrafos, e foi de grande ajuda para nós. Mas o Motacílio, na hora que ele abriu o culto, ele disse: a coisa que você tem que vencer é você mesmo. Foi o que nós ouvimos quarta-feira. Coisas que você tem que vencer, ou a coisa que você tem que vencer é você mesmo, suas ideias, suas coisas, e render-se a si mesmo a Ele, e Ele vencerá por você. Agora no parágrafo 76, o profeta cita muitos exemplos, e nós estávamos viajando quando nós fomos para o encontro. Nós pousamos ali no sítio Alvorada e de manhã cedo, quando o pastor Valdemar Gonçalves levantou, eu preguei essa mensagem lá em Curitibanos, falando sobre como vencer. E chegando de manhã, nós estávamos com o Antônio, o pastor falando que tinha pregado essa mensagem, eu estava falando sobre isso. Eu vi o pastor Limeira essa semana falando sobre isso, essa mesma mensagem. Algo muito tremendo. E se é uma coisa que nós precisamos, é vencer. E como vencer? Então que Deus nos ajude a nós entender essas coisas, porque a coisa principal que nós precisamos vencer é a nós mesmos. Então o profeta diz aqui, falando sobre Daniel, ele disse: Daniel, um homem, um profeta. Sadraque, Mesaque e Abednego. Daniel era um profeta, e este era o tamanho da igreja naquele dia. Olha como que Deus trata. Não eram muitas pessoas, era 4. Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego era a igreja de Deus naquele dia. Quero dizer, da noiva. Há muitas igrejas, uns 2 milhões delas desceram até lá, mas lá havia, este era o tamanho dos vencedores, não é o tamanho da igreja.
porque Deus trata com indivíduos. Você vai entender que é aí que nós vamos entender que Deus precisa de mim, de você. E lá havia, esse era o tamanho dos vencedores. E aqueles vencedores foram colocados à prova. E cada vencedor tem que passar por uma prova. E quando eles disseram, você retire o que a palavra disse, ou será lançado na fornalha ardente. Eles recusaram tudo exceto a palavra. Ali estava mostrando que eles eram verdadeiros vencedores. E quando foi dado na prova a Daniel, olha só como foi a prova que foi dada a Daniel. Que ele deveria retirar o que a palavra disse, e ele não deveria livrar-se de todas as coisas, ou que se inclinar que ele deveria se inclinar diante do templo, que Salomão orou, e os livraria de todas as coisas. Deus escutaria do céu se eles olhassem em direção ao templo e orassem. Então, quando Daniel estava na Babilônia, foi feito um decreto. Olha, você não pode mais adorar esse Deus. Mas pensa no que Daniel tinha no seu coração. Ele sabia que Deus tinha falado, olha, quando você tiver necessidade, você pega, levanta suas mãos e ora com as suas mãos levantadas em direção ao templo. E Deus vai escutar, do céu escutará, do céu se olhar em direção ao templo e orar. E ele disse, qualquer homem orar dentro desse tanto de dias, nós somos medos e persas, os quais não podem mudar ou alterar as nossas leis. Aquele homem será lançado na cova dos leões. Então o rei foi feito esse decreto, e Daniel ali. E eles armaram uma armadilha para ele. E eu creio que o profeta sabia daquilo, mas eles armaram uma armadilha para ele. E ele saiu humildemente quando chegou a hora de orar. E havia uma hora da oração. Então, veja só, ele sabia que em sua terra natal, em Jerusalém, havia um sacrifício que queimava no altar. Daniel não tinha medo daqueles espias. Ele levantou as venezianas e abriu a janela e caiu de joelho, levantou suas mãos para cima para Deus e orou, porque vivo ou morto, ele tinha vitória. Oh, glória a Deus, que revelação! Você pode pegar isso como um exemplo para nós. Que revelação! Ele levantou as mãos para cima e orou. Por quê? Vivo ou morto, ele tinha vitória. E portanto a vitória foi tanta que os leões não puderam comer. Aleluia! Então eles o tinham. Eu devo mencionar outro personagem. Nos dias de Ló, Jesus referiu a isso. Lá havia somente 3 que venceram. Deus sempre teve vencedores. Em cada tempo, em cada era. E ele diz: havia somente 3, Ló e suas 2 filhas. Nem mesmo a sua esposa a venceu. Ela saiu. E ela é um tipo. O irmão Branham disse: eu gostaria de ter tempo, os meus 30 minutos estão terminando.
Mas ele queria falar sobre isso. Ele disse: ela saiu. E eu tenho que entregar isso em um momento. Muitos de vocês têm saído. Muitos de vocês têm deixado essas coisas para tomar as suas próprias posições. Depois que vocês procuraram isso através das Escrituras e encontraram que isso é correto, você viu a vindicação do Deus Todo-Poderoso. Mas não o que alguém disse que era a vindicação. Irmão, a coisa tem que ser própria. É você. Deus tem que dar a revelação para você. Não é alguém dizer para você, é você mesmo. Aleluia. O que a Bíblia diz que seria e aquilo que ela está fazendo isso. E ele viu que isso era a verdade. Então você preparou para sair de Sodoma, deixar as denominações, deixar as coisas que te amarram ao credo e seguir a Cristo através do Espírito Santo, vindicando a si mesmo através da palavra escrita de Deus. Em outras palavras, você tomou a Bíblia ao invés do credo. Você levantou para seguir. Bem, a mulher de Ló fez a mesma coisa. Vocês sabem? Ela levantou para ir com Ló, seguir o seu esposo, os seus filhos, os seus queridos, mas isso não estava em seu coração. E Deus tenha misericórdia, né? Ela continuava a amar o mundo. Então é possível você ter um começo e o mundo ainda continuar em você. Os irmãos estão compreendendo? Vencer é isso. Agora nós estamos começando a entender o que significa vencer. Eu vou repetir isso aqui porque é muito importante. Então é possível você ter um começo e o mundo ainda continuar em você. Ela nunca venceu. E mesmo que ela estivesse indo bem pelo caminho, isso finalmente a destruiria. Ela tinha que dar uma grande, longa e última olhada, pois assim que ela foi apanhada. Nunca olhe nem mesmo para trás. Meu irmão, que Deus dê graça para cada um de nós. Deus nos tem tirado de Sodoma. Já saímos de lá, das denominações, dos credos. Isso é exemplos que o próprio Jesus deixou registrado para nós, como foi nos dias de Sodoma, de Gomorra. Assim também seria na vinda do Filho do Homem. Então, graças a Deus por essa libertação. Mas nunca devemos olhar para trás. Nunca nem mesmo olhe para trás. Não tenha nenhum desejo. Irmão, se você ainda tem desejo do mundo, peça para Deus uma libertação. Peça para Deus uma libertação. Desejo de fazer aquilo que você fazia. Desejo de música. Desejos e desejos que você entende. Que Deus tenha misericórdia. Siga em frente. Coloque sua mente no Calvário e siga andando em direção a Cristo. Ela começou como uma vencedora, a mulher de Ló, mas ela nunca venceu. Ela deixou as denominações, ela o fez. Ela saiu de Sodoma com Ló, mas ela gostava de voltar e ter o seu cabelo cortado. Você sabe de uma coisa? Ela teve que voltar, ela simplesmente não podia suportar a prova.
Ela teve que olhar para trás outra vez para ver o que o resto deles estavam fazendo. Graças a Deus. Deus nos tem tirado desses enredos e às vezes você não quer nem olhar para isso. Não é verdade? Deus tem nos colocado numa posição mais alta. Aleluia. Ela teve que olhar para trás para ver o que o resto estava fazendo. Oh, você sabe, acima de tudo eu tenho alguns bons amigos lá embaixo. Eu estava conversando com um moço essa semana, ele disse, eu me converti. Ele é de uma denominação e ele disse assim, todos os meus amigos mudaram. Eu disse uma coisa boa. Hoje eu tenho novos amigos. Amém? Justamente o que tem acontecido conosco. Aquela amizade antiga lá, não tem mais. Você mudou os hábitos. Eu disse para ele, isso se chama conversão. Conversão é você estar indo em uma direção e você deu meia volta e voltou. Estou indo em outra direção. Você estava em direção ao inferno, agora você está em direção ao céu. Amém? Isso se chama conversão. É o que Deus tem feito com nós. Oh, mas veja só, a mulher de Ló disse, não, eu tenho bons amigos lá embaixo. Além disso, isso será apenas um pequeno movimento. E eu sei que isso pode estar certo ou não. Eu simplesmente obtive a palavra daquele homem, embora ele seja o meu marido, mas ainda assim, ou seu pastor, e é seu marido espiritualmente, vem. Isso pode ser certo ou não, eu não sei, talvez a sua revelação não esteja certa. Então, se você não está perfeitamente satisfeito, você perfeitamente não sabe que isto é a palavra de Deus, então você não pode ir. Vem, você tem que ser realmente provado, você tem que saber isto, não simplesmente dizer, eu vejo os outros fazendo, eu vejo um sinal. Você sabe que Israel começou, e eu poderia dizer a mesma coisa e trazer isso aqui. Eles começaram com 2 milhões fortes e terminaram com 2 homens. E o irmão Branham diz assim, não é o que começa, é o que termina. Amém? Começa e termina. E isso é certo. Eles viram as obras de Deus, eles viram as manifestações do Espírito. Eles viram grandes e poderosos milagres sendo feitos lá no Egito e tudo mais. E partiram. Mas isso não estava em seus corações. Irmão, a mensagem, essa revelação, ela está dentro do seu coração. Tudo que estiver somente na mente, isso vai passar. Eles não venceram, eles simplesmente saíram. E Jesus disse, eles pereceram no deserto e estão eternamente mortos. Cada um deles está morto. E isso significa separação eterna. Cada um deles apodreceu no deserto. E a mensagem de Israel e a igreja é o que nós temos aprendido. Mas lá havia 2 homens. 2 homens. Josué e Caleb. E quando chegou a hora da prova final, os obstáculos eram tão grandes que eles pareciam como gafanhotos lá diante deles. Josué gritou com Caleb e disse, nós somos mais do que capazes de fazer isso. E o profeta diz que Josué é um tipo do Espírito Santo. Caleb é um tipo de você e eu, da noiva. O Espírito Santo diz,
é nosso. E você vai em frente. O Espírito Santo está em nós. Aleluia. Ele que dá coragem para você. Aleluia. Josué e Caleb, os obstáculos pareciam como gafanhotos. Eles pareciam gafanhotos ao lado deles. Josué gritou com Caleb e disse: somos mais do que capazes de fazer isso, porque assim disse Deus. Eles eram realmente os vencedores. 2 milhões de pessoas? Somente 2 vencedores? De tantas pessoas nessa cidade, você é um dos vencedores. Aleluia! Isso que nós temos que observar e ver naquela família, naquela casa, naquele lar. Você é um vencedor. Aleluia! Porque assim disse Deus, eles eram vencedores, eles venceram. Eles foram aqueles que foram privilegiados de toda a grande organização de pessoas para levar a verdadeira eleita noiva para a terra prometida. Josué e Caleb na linha da frente, lá com os 2 generais dirigindo diretamente pelo rio e atravessando para a terra prometida. Por quê? Porque eles criam na palavra. Amém. Aleluia. Não importa. Datã levantou, melhor, o mesmo fez Coré. Eles tentaram dizer: este homem está tentando fazer-se a si mesmo algo acima de todo o nosso restante. Ele é mais santo do que o resto deles. Depois de Deus ter totalmente vindicado o homem, eles disseram: nós simplesmente começamos um grupo de pessoas. Nós faremos isso, aquilo, outro, e faremos a nossa organização. Nós faremos. Eles morreram e pereceram. Mas aqueles homens que tinham a palavra do Senhor e permaneceram com ela, eles foram. Não é aquele que começa, é aquele que termina. Amém. Gente, nós vemos essa série de mensagens, o desvelar de Deus. Nosso saudoso pastor Joaquim tem pregado, isso tem ficado novo para nós. Ele fala sobre isso. Eles não estavam ali quando foi arrancado os tocos, quando estavam na frente do mercado. Quando foi para frente do mercado pregar o Evangelho. Isso traz para nós, Deus mostra isso para nós, mas que Deus nos ajude a continuar firme. É aquele que vai até o fim, aquele que termina. Muitos que começaram a competição, há um que termina. São muitas igrejas que começam, muitos grupos de pessoas, mas haverá um grupo que terminará. E esses são os vencedores. Aleluia. Nos dias de Ló, sim, ele teve que dar uma grande e longa olhada para trás. Estou deixando fulano de tal para trás. Aqueles bons tempos que costumavam ter, eu nunca o esquecerei. Ela foi apanhada, excluída, como foi nos dias de Noé. Ela foi excluída de lá até hoje. E eles afirmam, eu não sei, você pode estar lá até hoje. Você pode até quebrar um pedaço daquilo, falando sobre a estátua de sal. Aquilo cresce outra vez. Uma estátua de sal se tornou a mulher de Ló. Só por ter olhado para trás. E o profeta diz que eles vão lá e quebram um pedacinho daquele sal e ele cresce de novo. Isso é como um exemplo, ficou como um exemplo. Algo registrado. Não olhe para trás. Siga adiante.
Amém? Se você alguma vez vir aquele quadro de Sodoma e Gomorra, você verá a estátua de sal original que está lá. Agora, há uma diferença entre a estátua de sal e a coluna de fogo. Você tem que deixar uma. Observe nos tempos de João Batista, nos dias de João Batista lá, foram encontrados 6 que venceram. Em todas as eras tiveram vencedores, mas nos dias de João eles tiveram 6. E este era José, Maria, Zacarias, Isabel, Simeão e Ana. Um homem e uma mulher, um homem e uma mulher, um homem e uma mulher, um tipo de Cristo e a igreja, Cristo e a igreja, Cristo e a igreja. E o profeta repete, Cristo e a igreja. Observe, isso começa de um homem natural, Moisés, José, Noé, Moisés, José, homem natural José, que era ele um carpinteiro. Então o sacerdote que ele era, o ministro na casa do Senhor, Zacarias, e dali para Simeão, profeta, e uma profetisa. Justificação, santificação e o batismo do Espírito Santo. Amém? Não vê você isso? Perfeitamente 6 vencedores, todo o resto deles, eles ofereceram seus sacrifícios e tudo mais, mas esses eram escolhidos, eles venceram. Aleluia! Você foi chamado para ser um vencedor, escolhido para vencer. Observe, cada era da igreja, os mesmos venceram quanto eles. Algum de cada era da igreja venceram a tentação da era. Eu tenho escritura aqui e eu não penso que nós realmente temos tempo para fazê-lo. Mas sabemos que cada uma das eras da igreja, o mesmo agora, é exatamente com alguém que está. Bem, como eu disse no princípio, você nasce fracassado. Aquele nascimento nunca pode ter vida, porque você nasce fracassado. E você está em um mundo fracassado entre pessoas fracassadas que possuem, entre credos fracassados, denominações fracassadas. Você tem que chegar à vitória de alguma maneira. Mas o profeta vem aqui e fala, terminando, ele fala sobre o lírio. É exatamente como o lírio. Creio que o lírio é uma das flores mais bonitas que existe. E eu gosto muito desses grandes copos de leites e dos lírios do brejo. Eu creio que dificilmente há algo mais bonito do que um grande lírio do brejo. Nós chamamos lírio d'água como irradiante, e o que faz crescer é uma sementinha lá embaixo na lama, naquele brejo imundo, e aquela sementinha, não obstante o esplendor que sempre brilhará nela, esteja ali dentro. Então ela está na lama, mas ela tem que se esforçar diariamente, sabendo que há algo que está negro, está sujo, imundo, e está enrolado naquele lodo que está vivendo. Mesmo assim, ela força o seu caminho através da lama, do lixo e das águas e dos lugares estagnados, até que tire sua cabecinha para fora. Aleluia! Sua cabecinha para fora. Veja só. Da luz, e expressa o que havia escondido ali o tempo todo. Então, o irmão Brana falando sobre o lírio. Da onde vem o lírio? Aquela flor tão linda. Ela está lá na lama, no lodo. Mas tem algo dentro dela. Ela nasceu para dar aquele brilho. Ela nasceu para dar aquela flor linda.
E o Mobrano diz: eu penso como vencedor que uma vez estava em pecado, uma vez fez coisas que estavam erradas. Não te preocupes a respeito disso. Uma vez fez coisas que estavam erradas, porque olhar de volta para o brejo outra vez. Veja, você tem Deus por sua predestinação e tem trazido esta semente de vida e expressando a si mesmo, vindo para a vida. Acima de tudo, ele tem vencido. Ele não expressa a si mesmo lá embaixo. Ele se levanta para se expressar. Nem mesmo você, seu pecado, adultério, tudo mais que você vivia, você não expressou nada. Mas havia uma semente lá dentro. Amém. E ela teve uma oportunidade de expressar a vida. E agora você está na presença de Jesus Cristo, com a luz do sol. E isso fez trazer o que você realmente era no princípio. Vê você o que eu quero dizer? Você viu a luz, você creu em Deus, você deixou o seu coração aberto. E agora você é um lírio. Irmão, isso aqui é maravilhoso. Você recorda do meu sermão sobre o lírio? Reverendo lírio, como ele trabalha, embora ele não fiasse, nem mesmo Salomão em toda a sua glória se vestiu como um dele. Ele olhar para ele levantou, ele não toma para si o que ele faz, ele coloca fora a sua beleza, sua vida, para que os outros possam ver. Sua vida é expressada para que os outros possam ver a glória, o que está nele, aquilo que estava nele naquela lama, agora está por cima. Ele é um vencedor. Ele venceu a lama, ele venceu as coisas do mundo, e ele se entrega espontaneamente. Todos podem olhar para ele, sua vida. Você pode colocá-lo, você não pode colocar nenhum credo nela. Ele é um verdadeiro vencedor. Você não pode dizer nada dele, mas diga: saia da lama. Mas ele não está na lama, ele está acima da lama. Aleluia. Ele está acima da lama agora. Ele está acima dele, amém? Você não pode apontar o que ele era lá atrás, mas agora você pode mostrar o que ele é agora. Aleluia. O que você é? O pastor pregou a mensagem: quem é este? Glória a Deus. Quem é esse Newton? Quem é você? Diga seu nome. Quem é você? O que Deus te fez? Da onde você saiu? Onde você está? Isso mostra realmente que você tem vencido. Aleluia. Deus tem te levantado. Porque havia uma semente lá dentro. Você nasceu para vencer. Por isso que você não reclama. Amém? Você não reclama. O profeta diz aqui, ó, você não pode apontar o dedo que era lá atrás, é o que é agora. Ele está no alto. Então a abelha vem e diz: este é o perfume maravilhoso. Eu creio que vou pegar minha parte. Ele simplesmente abre o seu coração e diz: venha, eu estou bem aqui, ó. Glória a Deus. Vida eterna é viver para os outros. Realmente você tem vida eterna. Tudo tira dele. É um verdadeiro pastor.
ele expressa a sua glória, ele olha de onde ele veio e ele teve que vencer para fazer aquilo. Aleluia! Certa vez, ele ou ela eram jovens, simpáticos, bonitos. Eles tinham muitas tentações para atravessar, mas eles venceram aquilo, eles venceram. Agora eles estão expressando a verdadeira beleza de Cristo em suas vidas. Irmãos, se nós parássemos aqui só refletir isso, o que você está expressando? O que o mundo está vendo em você? Alguém pode chegar e ver realmente a beleza de Cristo? Que Deus nos ajude a nós viver isso, expressando a verdadeira beleza de Cristo em suas vidas. Observe, expressando através da lama, Jesus nos deu exemplo de como fazer isso. Nós desejamos saber como vencer. Jesus nos disse como fazer vencer. Vejam, humildemente ele se cingiu, tomou a toalha, lavou os pés dos discípulos e enxugou. O próprio Deus do céu se humilhou. Nós não queremos ser humilhados. Deus tem misericórdia de nós. Essa é a razão pela qual as mulheres não querem que seus cabelos cresçam. A razão pela qual elas não querem se vestir como damas devem se vestir. Deus tenha misericórdia. O mundo ali fora e mesmo as igrejas, cada vez a coisa está ficando pior. Mas ainda há semente. Ainda há pessoas que realmente têm a semente e vencem essas coisas. A razão pelas quais não querem se vestir como damas deveriam. Irmão, uma das coisas, se Deus nos der graça, próximo nós vamos falar sobre isso. O profeta fala, irmão, às vezes, Paulo falando, diz assim, as irmãs mais velhas ensinaram as mais novas. A Bíblia fala sobre isso. Às vezes nós só olhamos, mas está mal, não está bem vestido, não está se comportando como deveria se comportar. É o dever de uma verdadeira cristã, as mais velhas ensinar as mais novas. Amém? É isso, o profeta de Deus nos ensina. Veja, como homem não deseja a mesma coisa. Eles ficam humilhados. Mas Jesus constantemente, veja o que ele era. A grandeza, ou algo dizer, a grandeza humilha-se a si mesmo. Amém? A grandeza de um homem é ser humilde. A grandeza de uma mulher é ser humilde. A graça a si mesma, a grandeza. Eu tive o privilégio de obter um encontro com um homem, um desses sujeitos que tem uma muda de roupa e 5 centavos no seu bolso. E para tagarelar, esse é um sujeito que pensa que ele é algo quando ele não é nada. Eu vou repetir aqui porque o meu Brana vem falando, a gente acaba falando direto e a gente não entende. Nós precisamos entender a mensagem. O profeta diz, eu tive o privilégio de obter um encontro com um grande homem, e é um desses sujeitos que tem uma muda de roupa e 5 centavos em seus bolsos. E para tagarelar, esse é o único sujeito que pensa que ele é algo que é algo quando ele não é nada.
E eu estava com um grande homem, realmente um grande homem, com as suas mangas enfiadas, os seus punhos, e ele tem que fazer pensar que você é a grande pessoa. Vem? A grandeza se humilha. Não esqueça disso, igreja. A grandeza é expressada na humildade. Veja, não quão bom você possa ser. Eu não quero dizer da sujeira. Eu quero dizer ser humilde em espírito. Eu quero dizer para não sair, lavar-se e se limpar-se. Eu não quero dizer isso. Você deve fazer isso. Você deve saber disso. Mas estou falando a respeito da humildade. Da humildade genuína. Não de algo que é colocado. Algo que realmente é humildade. A humildade, irmão, não é simplesmente você, eu não vou lavar minha cara, não vou pentear meu cabelo, vou sair assim, sou humilde, vou cabeça baixa, vou andar assim, para dizer que é humilde. Não, essa é uma humildade fabricada. A verdadeira humildade, o profeta diz, é você fazer com que aquela pessoa seja maior do que você. Às vezes ela seja simples, você tem um sapato decente, mas ela é grande. Mostra para ela que ela é grande diante de Deus. Amém? Isso é humildade. Jesus disse como fazer. Ele venceu. Vencer significa suportar as provas. Que Deus vos abençoe. Que Deus nos dê graça para vencer. Nós somos mais do que vencedores. Que Deus te ajude. Próximo domingo nós teremos a escola e teremos a Santa Ceia do Senhor. E eu creio que nós vamos trazer muitas coisas boas de ensinamento para a igreja. Amém? Teremos um bom momento na presença de Deus. Hoje à noite, se Deus permitir, estaremos em Erechim. Teremos um culto abençoado por Deus. Quarta-feira estaremos aqui novamente. Guarde isso no seu coração. Você é mais do que vencedor. E que Deus te dê graça para você vencer mesmo. Ser um desses, um dos tais, que vai suportar a pressão. A pressão está cada vez mais, mas você vai vencer. No nome do Senhor Jesus. Não é domingo que vem a ceia, é no próximo. Perdão, irmãos. Mas que Deus nos ajude. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós pedimos, oramos, Pai, para o Senhor falar conosco, Pai, e pela graça o Senhor tem falado, Senhor, que nós possamos, Pai, colocar em prática em nossas vidas, Senhor. Também, Pai, neste momento, levantamos nossas mãos em favor do nosso pastor, Senhor, que o Senhor continua dando a unção a ele, a sua família, Senhor, guardando espiritualmente, Senhor, na saúde também, tudo entregamos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Cumprimente seu irmão e até quarta-feira, se Deus permitir. Temos